Eu quero lhe convidar a abrir a palavra de Deus no livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 2. Nós vamos falar sobre coronamor. Nós vamos falar sobre esse amor de Deus. A coroa desse amor de Deus. Essa expressão coronavírus, essa coroa de todos os vírus, esse vírus mais forte, esse vírus mais impactante, mais disseminante, esse vírus que assustou o mundo. Você percebeu como esse vírus assustou o mundo? Olha, esse vírus fez o que nem a Primeira e a Segunda Guerra, as duas grandes guerras mundiais, esse vírus fez o que elas não conseguiram fazer. Para você ter ideia, é a primeira vez na história que se cancela uma Olimpíada. A capital no mundo do turismo é Nova York. Nova York é uma cidade, é um local lindo. É um lugar de idas e vindas, de encontros e reencontros. É um lugar de fotos belas, fotos de ostentação, fotos de gratidão, fotos de animação, de regozijo. Coronavírus parou Nova York. Os lugares conhecidos como terra do petróleo, lugares onde as pessoas não param, o pensamento é extração. O coronavírus parou. Os lugares onde as pessoas encostavam num muro e ali prestavam a sua espécime de culto, de celebração. Nunca antes aquele muro, nunca na história esse muro tinha ficado sem uma contemplação. A coronavírus parou. O futebol é quase uma entidade na maioria dos países. Futebol é uma mina de ouro. O centro e a periferia, até as pessoas que ficam à margem dos estádios, elas conseguem sobreviver por intermédio do futebol. A coronavírus parou o futebol. Aqui no Brasil, as praias são lugares praticamente templários. É um templo. Cada um com a sua expressão. Há pessoas que vão à praia, ali eles começam a cultuar um tipo de Deus. Eu gosto de chegar na praia, deitar um pouco na areia, olhando aquele horizonte infindo. E eu começo a lembrar que a Bíblia diz que tudo aquilo é apenas uma concha das mãos de Deus, e eu começo a contemplar a mão de Deus. Aqui no Brasil, a praia é um altar de descanso, de diversão e de contemplação. As praias estão paradas. Aqui no Brasil, nós centralizamos um comércio em lugares chamados shopping. E há cidades que têm dezenas de shoppings. O coronavírus parou. Aqui no país, nós temos uma grade extensa gastronômica. É para todo tipo e para todo gosto. Aqui em nossa cidade, uma cidade com 700 mil habitantes aproximadamente, aqui é uma tradição sairmos para restaurantes. Está tudo vazio, está tudo parado. Porque a rainha, a coroa de todos os vírus, o rei de todos os vírus, parou o mundo. E é por isso que eu quero falar sobre coronamor, o rei do amor. Apocalipse capítulo 2, nós vamos ler do verso 1 ao verso 7. Assim diz a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, assim o teu labor, como a tua perseverança,
e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras. Se não, venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-te-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Querido irmão e querida irmã, quando nós falamos das 7 igrejas, essas 7 igrejas, elas têm a intencionalidade de Deus de graçar e de alcançar todo mundo, toda a sociedade, toda a igreja, todas as eras e todas as épocas. Quando João recebeu a revelação de Deus, se formos olhar direitinho no verso 13 e o verso 16, diz assim, do capítulo 1, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Observe que aqui ele está fazendo referência, e nós vamos ver já já a referência que ele faz no primeiro verso do capítulo 2, ele faz referência a Jesus. E no verso 16 ele diz, tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes, o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Então nós vamos perceber que ele desfila no meio da sua igreja, ele tem essas 7 estrelas, ele tem esses 7 representantes da igreja, esses 7 líderes, esses 7 anjos. Aí nós vamos perceber como o pastor, como líder espiritual, ele não pode sair das mãos de Deus. É Deus quem escreve o ministério pastoral. É Deus quem escreve a história da igreja. É Deus quem escreve a mensagem ao povo dele. Nós vamos perceber também que talvez geograficamente Éfeso fosse essa primeira carta daquela região, a primeira igreja, a primeira cidade, o primeiro espaço geográfico daquela região. Mas é importante lembrarmos o seguinte, que lá em Atos 19, verso 10, você vai perceber que a mãe, o útero das outras igrejas é Éfeso. É de Éfeso que saem as outras igrejas. Éfeso é uma igreja missionária, missiocêntrica, apostólica. Éfeso é uma igreja que emana essa graça de Deus. Éfeso é uma igreja que entendeu que precisa graçar os outros. Então, é de Éfeso que nascem essas outras igrejas. Uma outra coisa que precisamos lembrar é que a igreja em Éfeso e a cidade em Éfeso era uma cidade com um certo poder aquisitivo. Era uma cidade, embora Pérgamo fosse a capital, mas no caso de Éfeso, o imperador morava em Éfeso. Então, praticamente de direito e de fato, nós tínhamos 2 capitais. Enquanto Pérgamo era a capital de direito, Éfeso era a capital de fato. Éfeso era uma cidade que tinha várias estradas e o Império Romano tinha essa facilidade por essas estradas. Éfeso tinha um grande porto e esse porto era muito estratégico. Éfeso era uma cidade tranquila. Adapte isso à igreja. Era uma igreja tranquila. Era uma cidade autossustentável, autogovernável. Então Éfeso é uma cidade que está tudo bem, está tudo tranquilo. E quando o Cristo se revela a João, dizendo, João, escreve,
eu tenho coisas a dizer à minha igreja. Você que me escuta, você que me vê, ou talvez você que só me escuta, é importante que você saiba que Deus tem uma mensagem para a sua vida. Tudo que Deus faz, Ele tem intencionalidade. Com a carta que Jesus enviou a João para que passasse para cada um de nós através da igreja de Éfeso, eu aprendi que o Espírito Santo, o tempo todo, Ele está trazendo mensagens à nossa mente. Viu, filho? Viu, filho? O Espírito Santo quer nos lembrar o tempo todo que existe uma vontade soberana, existe uma vontade permissiva. Eu não posso, de forma alguma, acreditar no Deus causal. Eu não posso acreditar que Deus é um Deus que foi pego de surpresa por uma pandemia. Jamais. Deus tem a história na palma das suas mãos. Deus tem o mundo sob as suas mãos. E quando nós vamos para o Êxodo, se você quiser entender um pouco, Êxodo capítulo 6, 7 até o capítulo 10, nós vamos ver ali o dissecamento das 10 pragas do Egito. Faraó com um coração muito duro. Faraó brincou com Deus. Quando Deus mandava a primeira praga, Faraó disse, tá bom, eu vou mudar, eu vou liberar o seu povo, eu vou soltar o seu povo. E Moisés e Arão saíam felizes dali. E o acordo que ele fazia, ele negligenciava, vinha a segunda praga. O coração de Faraó não era apenas um coração duro. O coração de Faraó era um coração surdo. Os acontecimentos à margem da vida de Faraó não falavam o coração dele. E Faraó foi perdendo o amor. O amor que ele tinha ao próprio império, ele foi perdendo. Por que digo isto? Porque as pragas iam pela periferia matando o seu império. As pragas mataram inclusive os seus animais e ele continuava com o coração duro. E se você quiser, não é a minha palavra dessa noite, mas se você quiser entender bem, veja que até a terceira praga, tanto os egípcios quanto os israelitas eram alvo. Mas a partir da quarta praga, não chegava. As pragas não chegavam ao povo de Deus. Com isso, eu quero te dizer que o povo de Deus, a vida daqueles que servem a Deus, a praga pode chegar na casa deles. Como chegou no povo de Deus, no povo judeu, no povo israelita. As 3 primeiras pragas chegaram ao povo de Deus. Pode chegar na casa do povo de Deus. Talvez você me ouvindo, você está vivendo até dias difíceis, porque você tem gente na sua casa, na sua família, com coronavírus. Mas eu queria que você soubesse que na casa do povo de Deus a praga não fica. Ela não mora na casa do povo de Deus. Ela passa. Porque quando ela chega lá, ela sabe que ali tem uma pessoa que ainda que aquela praga lhe mate, ela jamais lhe tira a vida. Porque a nossa vida só Deus pode tirar. E eu vejo em Éfeso uma dureza diferente da dureza que eu consegui enxergar no coração de Faraó. Essa igreja é uma igreja que tem virtudes. E se você quiser acompanhar comigo aí de sua casa, veja que quando João escreve, ele disse que estas coisas diz aquele que conserva na sua mão direita as 7 estrelas. Então ele conserva a liderança, ele conserva o controle da igreja. E ele diz que ele anda no meio dos 7 candeeiros. Aqui é um Deus, aqui é um Jesus que se movimenta. Aqui é um Senhor que não está parado. Enquanto nós estamos trancados dentro de uma casa, Deus não está trancado no céu. Porque Ele é um Deus que se movimenta. Ele é um Deus que está dentro de você na pessoa do Espírito Santo. Depois no verso 2, ele vai dizer assim, conheço as tuas obras. Isso já me leva ao entendimento que eu tenho obras públicas, eu tenho obras midiáticas, eu tenho obras piedosas, eu tenho obras que as pessoas veem, sabem. Eu publico obras nas redes sociais, eu tenho obras.
Mas a Bíblia diz que Deus conhece as nossas obras. As pessoas conhecem as obras que eu lhes permito enxergar. As pessoas conhecem as obras que eu publico. As pessoas conhecem as obras que eu mostro. Mas, meu irmão, minha irmã, deixa eu te dizer uma coisa. Tem obras no nosso coração. Tem obras que passam em nossa mente. Que são obras destrutivas, vaidosas, ególatras, ensimesmadas. Obras que preparam pontes para o pecado. E Deus está dizendo no plural: conheço as suas obras, todas elas. E Ele diz para essa igreja que conhece o seu labor, o seu trabalho, a sua ação. E é engraçado que Ele diz mais, Ele diz: conheço o seu trabalho, conheço a sua perseverança. A ideia do texto original é assim: eu conheço a forma que vocês lidam com as dificuldades. Eu conheço a forma que vocês lidam com as pandemias. Olha que coisa linda. A igreja de Éfeso é abordada por Deus nessa carta, dizendo: eu conheço, eu vejo a forma que vocês lidam com essa pandemia. Vocês estão lidando bem com elas. Vocês estão em casa orando. Vocês não estão em casa só na Netflix. Vocês estão orando, clamando, tentando ajudar outras pessoas. Eu vejo isso na vida de vocês. E olha quantas virtudes o Senhor vê nessa igreja. Ele diz mais, ele disse: eu vejo uma coisa boa em vocês também. Vocês não suportam a obra de homens maus. Isso é muito forte, meus irmãos. Eu confesso a vocês, me desculpa a palavra chula, mas eu tenho tido nojo do comportamento religioso. Eu tenho tido nojo daquilo que é chamado de igreja hoje. Talvez na visão de Deus não seja igreja. Porque as pessoas vão para as redes sociais, e em plena pandemia, enquanto a humanidade sofre e padece, crentes estão brigando para ver quem é o melhor candidato ainda. E a Bíblia diz aqui que, olhando para eles, Deus viu que eles reprovavam as obras de homens maus. E com isso eu começo a entender que eles, até no meio daquela própria comunidade, eles tinham autenticidade, santidade suficiente para se auto-rejeitar. Se eu tenho um comportamento de um homem mau, se eu tenho um sentimento de um homem mau, se eu tenho uma atitude de um homem mau, eu rejeito, eu não tolero. Olha um outro elogio que a Bíblia diz: vocês pusestem à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Eles tinham discernimento espiritual. Olha que igreja fantástica, meus irmãos. A igreja em Éfeso era uma igreja que não tolerava o mal. Era uma igreja que tinha a capacidade, um fôlego espiritual, suportava as provas, as pandemias. Era uma igreja que era extremamente com obras. Era uma igreja que trabalhava, que perseverava. E era uma igreja também que tinha discernimento. Eles ouviam as palavras nas redes sociais. Eles ouviam mensagens e mais mensagens no WhatsApp. Eles viam mensagens de infiltrações na comunidade. Eles percebiam claramente que aquilo que aquelas pessoas estavam declarando não era a verdade do Evangelho. E é por isso que Cristo é o corona-amor. Porque João 3,16 diz que Ele amou o mundo. E Ele não amou o mundo, prédios, casas, bens, móveis, imóveis. Ele amou o mundo, pessoas, de tal maneira que deu seu Filho, unigênito. Ele deu Cristo, a coroa do amor, para que todo aquele que nele crê não pereça, não sofra, não vá para o inferno, mas tenha a vida eterna. Então eles tinham essa característica, discernimento. Eles percebiam que ali havia mentira, porque o discurso era destoante da prática. Interessante, meus irmãos. No verso 3 ele disse assim: tens perseverança. A perseverança nesses dias é fundamental. E observe que por 2 vezes
João redige essa palavra, perseverança, suportar, aguentar firme, paciência. Está difícil ficar em casa? Está, mas eu vou ficar. Está difícil ver as coisas saindo do meu controle? Sim, mas eu vou continuar perseverando, esperando em Deus. Tens perseverança, suportaste as provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Queridos irmãos, esse texto parece que foi escrito essa semana. Olha a beleza do Espírito Santo. Porque parece que ele está sendo redigido para o período do coronavírus, do Covid-19. Não é não. Sabe o que é isso? Isso é a coroa de amor do Senhor. Ele diz que ele percebe na igreja uma perseverança, uma força, um suporte. Uma igreja que suporta as provas por causa do nome de Jesus. Uma igreja que sabe em quem tem crido. Uma igreja que tem o nome de Jesus como seu baluarte. Uma igreja que não cabe aqui dentro, porque a igreja de Jesus é maior do que esse espaço. Uma igreja que suporta. Uma igreja que tem discernimento. Uma igreja que não se deixa esmorecer. Uma igreja que quando está fraca se faz forte no nome de Jesus. Uma igreja que não teme a grande tribulação. Uma igreja que não está preocupada com os áudios que saem por aí, dizendo que o mundo vai acabar em outubro. Áudios que dizem, olha, Jesus está voltando, essa praga é a última praga, Jesus está voltando. Uma igreja que quando escuta isso não entra em medo, em pavor, em pânico, não se esmorece. Sabe por quê? Porque para nós, Jesus voltar é lucro. Jesus voltar, nós vamos para o céu, acabou a dor, aquilo que é corruptível se transformará na incorruptibilidade, aquilo que é mortal se transformará na imortalidade. Então, se esses áudios chegarem às minhas mãos, não vão tirar minha paz. Por quê? Porque eu sei em quem eu tenho crido. E se alguém me disser, você está predestinado para o inferno, eu digo, não, porque o meu Cristo disse que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E se alguém me disser, mas você não fala línguas, você não tem dons espirituais com manifestação de línguas, você não vai para o céu, você diz, não. Porque o ladrão que morreu na cruz do Calvário, a língua que ele falava era a língua da dor e do arrependimento. Se alguém te disser, você não guardou tal dia, você não vai para o céu porque você não guardou tal dia. Diga não, porque em Cristo não tem mais dia nem noite. Em Cristo não tem mais homem nem mulher, preto ou branco, cítaro ou bárbaro, gentil ou judeu, porque em Cristo somos todos um, e Cristo é o meu descanso e não mais um dia. No verso 4, o discurso começa a mudar, meus irmãos. Depois de apontar, depois de sinalizar tantas virtudes dessa igreja, e quando eu li esse texto eu pensei em nossa igreja. Eu pensei na minha igreja, Igreja Batista Alvorada. Eu pensei em você que é daqui. Eu pensei em minha casa, eu pensei em minha vida. Porque nós temos virtudes, nós temos perseverança, nós temos discernimento espiritual, nós temos trabalho nessa cidade, nós temos labor, nós temos muita coisa fazendo dessa cidade há 56 anos praticamente. Mas essa palavra arrepiou a minha alma. Ele disse, tenho porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Querido irmão, isso me chocou. Eu tenho 26 anos de casado. Eu me lembro quando eu comecei a namorar com a minha esposa, Tina. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida. E um amigo meu foi comigo, o Eduardo. E nós fomos a primeira semana, fomos a segunda. Na terceira semana eu tive uma catapora. Ela foi me visitar.
E sempre que eu ia à casa dela, ela se mantinha um pouco distante. E como eu era tímido, eu me sentia um pouco rejeitado. E quando nós voltávamos para casa, eu falei com o meu amigo Eduardo: Eduardo, eu não vou namorar com essa menina mais não. Ela não demonstra amor. Eu encosto nela e eu falo as coisas. E aquele amigo me disse uma coisa que nunca mais saiu da minha cabeça. Ele disse: você já prestou atenção às coisas que você fala para ela? Você já prestou atenção na forma que você se relaciona com ela? E eu fui buscar na minha mente. Quando eu chegava lá, eu dizia sempre as mesmas coisas. Oi, tá tudo bem? Como é que tá a sua família? E eu tentava beijar. Era só isso. Oi, tá tudo bem? Como é que tá a sua família? E eu tentava abraçar. Ele me disse: quem ama escuta. Quem ama fala. Quem ama investe tempo. Quem ama conhece a história, conhece a vida, a palavra. E quando aquele meu amigo me disse isso, ele disse: alimente o amor, com abraço, com afago, mas alimente o amor com parceria, com companhia. Invista tempo. Leia a vida dela, estude a vida dela, conheça a vida dela, fale da sua vida, conte a sua vida. E nós estamos fazendo 26 anos, porque nós entendíamos ali que o amor era estar. Depois desse conselho, nós começamos a perceber que o amor é continuar. E a essa igreja ele diz: eu tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Não vai dar tempo de concluir o sermão por conta do meu tempo. Mas eu pontuei aqui. Quando a Bíblia diz: tenho contra ti que abandonaste teu primeiro amor, a sequência no verso 5 é: lembra-te, pois, de onde caíste. Essa palavra falou muito ao meu coração. Onde foi que eu caí? Onde foi que eu deixei de amar a Deus? Mas pastor, o senhor como pastor não ama a Deus? Pastor, eu estou aqui na minha casa, mas eu amo a Deus. Eu não estou falando disso. Eu estou me referindo ao que a Bíblia diz. Você ama a Deus sim, claro que você ama a Deus. E se Jesus voltar hoje, você vai para a glória com o Senhor. Mas a Bíblia está dizendo aqui o seguinte, que deixamos o primeiro amor. E eu estou me colocando como parte da igreja em Éfeso. Essa palavra é para o meu coração. Onde foi que você deixou o seu primeiro amor? Onde foi que esse primeiro amor deixou de fazer sentido para a sua vida? Lembre bem, como é que você começou a sua vida com Deus? Como começou a sua relação com Deus? Como é que você cultuava Deus? Como é que você falava do amor de Deus? Como é que você lia a palavra de Deus? Como é que a palavra de Deus te lia? Como é que você se prostrava em oração? Como que você dizia sim para tudo aquilo que vinha à sua mão para fazer? Como você era uma pessoa alegre no Evangelho? Onde foi que você caiu? Onde é que anda esse amor? Talvez o seu amor esfriou. Talvez o seu amor estacionou. Talvez o seu amor regrediu, marcha ré. O amor não pode esfriar. E a primeira coisa que eu aprendi aqui para a minha vida, para o meu coração, eu creio que essas coisas são para mim. Lembra-te, pois, de onde caíste, ó Hermes. A primeira coisa que eu vejo na minha vida que precisa mudar urgentemente, e se já está bom, precisa melhorar muito, é que sem perceber, nós vamos desviando o amor. Não é desviando do amor, é desviando o amor. Nós vamos colocando nosso amor em lugares, em pessoas,
em circunstâncias, em sonhos, em projetos, até músicas evangélicas que colocam o nosso amor em lugares, em pessoas, em projetos. E eu percebi que a primeira coisa que acontece é que nós desviamos o amor. Nem sempre desviamos do amor. Estamos numa escola bíblica discipuladora, estamos num pequeno grupo discipulador, somos ofertantes, somos dizimistas, somos participantes dos diversos ministérios da igreja, somos piedosos, não traímos, não roubamos, não mentimos, temos uma vida social extremamente condizente com o evangelho, mas em nós acabou o fogo do amor, desviamos o amor. Se tiver de escolher entre ir à igreja e pensar na violência da cidade, eu desvio o meu amor, eu fico com a violência da cidade. Se tiver de vir à igreja e assistir o jogo do Flamengo, do Corinthians, do Bahia, do Vitória, do Fluminense de Feira, eu assisto. Se tiver de escolher entre a namorado, entre o conforto do sofá e estar na igreja, eu vou desviando o meu amor. Se tiver de escolher em fazer alguma coisa em prol do reino de Deus, contribuir em prol do reino de Deus e comprar um smartphone novo, ou comprar alguma coisa nova, eu faço uma outra coisa. Nós vamos desviando o amor. Nós vamos amando mais as pessoas do que a Deus. Nós vamos amando mais a nós mesmos do que a Deus. Nós vamos amando mais a nossa família do que a Deus. Nós vamos amando mais o controle da nossa vida. Eu tenho o controle da nossa vida, isso é que importa. Eu vou amando mais ter controle, ter segurança, do que o amor a Deus. Eu vou amando mais a segurança que eu tenho do meu futuro do que a Deus. Na relação com Deus, Deus quer fidelidade, Ele quer exclusividade, Ele quer tempo de qualidade, Ele quer diálogo, Ele quer audição atenta, Ele quer fazer história, Ele quer me conhecer. Mas pastor, Ele já me conhece, Ele quer conhecer as tuas obras, do jeito que você as conta. Porque à medida que nós vamos contando, falando, a palavra na pessoa do Espírito Santo vai fazendo já os ajustes. Segunda coisa que eu percebo que tem desviado desse amor, foi onde eu caí, onde você pode ter caído. Eu chamo de religiocentrismo. É uma condição que tem acontecido na igreja. Na igreja em Éfeso, nós percebemos que era uma igreja religiosa, e num bom sentido. Era uma igreja que fazia, que operava, tinha labor. Mas às vezes nós vamos nos perdendo nesse fazer. Às vezes nós estamos nos perdendo no pregar, porque eu prego e eu me perco na pregação. Eu me perco na arte de ter que pregar, e eu me torno um ególatra, um vaidoso. Eu preciso dar uma pregação para as pessoas, e eu deixo de pregar para o meu próprio coração. Religiocentrismo. A religião fica no centro da minha vida. Eu amo mais a Igreja Batista Alvorada do que a Jesus. E na minha vida, primeiro vem a Alvorada e depois a Alvorada. Eu nem pensei nisso ainda. Eu toco porque o pastor chamou, eu canto porque o pastor chamou, eu projeto porque o pastor chamou, eu jogo nas redes sociais porque o pastor chamou, e eu vou desviando e me tornando uma pessoa que tem a religião no centro. Religiocentrismo. Nós nos tornamos uma igreja, uma pessoa, um crente acostumado com movimentos, com eventos, com ajuntamentos. E quando acontece algo parecido com o que estamos vivendo, entramos em desespero, sabe por quê? Porque não estamos no primeiro amor. E o primeiro amor, como a igreja em Atos dos Apóstolos, a igreja que eu chamo de igreja raiz, igreja matriz, igreja primitiva, eles celebravam no templo e de casa em casa. Eles não tinham dificuldade de celebrar em casa. E o evangelho não era menor por isso. A terceira coisa que vem à minha mente
quando eu lembro de onde cair. É uma igreja que abandonou, a Bíblia diz que eles abandonaram o teu primeiro amor. E esse primeiro amor, esse abandono, é um abandono à oração, à palavra, à piedade cristã. Querido, você que me escuta, talvez você nunca entrou aqui em nosso espaço. Talvez você seja da nossa igreja. Pense bem. Você frequenta os cultos de oração da sua igreja? Você frequenta os cultos onde a oração... Você frequenta a escola bíblica como instrumento de crescimento na palavra, escola discipuladora? Quando nós abandonamos a seriedade da oração, a seriedade da palavra e a seriedade da piedade cristã, isso é uma queda. Eu não sei o que é que você tem passado de lutas, de labutas, de problemas, mas eu quero lhe encorajar a você meditar na palavra, colocar o joelho no chão e ajudar alguém. A Bíblia diz em Jó 42:10, Jó foi liberto do seu sofrimento no momento em que ele orava pelos seus amigos. A quarta coisa que vem à minha mente, lembra-te, pois, de onde caíste. Eles abandonaram, vem a infidelidade. Há muitas pessoas que esquecem que o reino de Deus não é justiça humana, não é comida, não é bebida. O reino de Deus é a justiça de Deus, é a alegria no Espírito Santo. E toda vez que eu sou infiel, toda vez que eu falo uma coisa e não vivo o que eu estou falando, eu sou infiel. Cada vez que eu faço um compromisso com Deus e não respondo condizentemente, eu sou infiel. Acredite, há pessoas, talvez até me ouvindo, que podem usar esse momento para ser infiel no dízimo, na oferta, para ser infiel com os propósitos do coração de Deus no coração dessa pessoa. Toda vez que nós somos infiéis, nós somos trópegos, estamos caindo. A quinta e última coisa, verso 5 diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Se não venho a ti, moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. E olha outro elogio que ele faz: tens contudo a teu favor. Olha outro elogio que o Senhor faz: odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio, provavelmente heresias, provavelmente perversão em todos os sentidos, inclusive sexual. Olha o que ele está dizendo: vocês não toleram essas coisas, vocês odeiam, eu odeio também. Mas vejam bem, se não tiver esse primeiro amor, não adianta nada. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Pastor, qual é a quinta coisa? O senhor não falou. Calma, vou encerrar falando. A quinta coisa que tem deixado a igreja no chão, que tem esfriado a igreja, que sou eu, que tem derrubado, que tem me afastado do primeiro amor. Sabe o que é? Verso 5. Ausência de arrependimento. A doutrina do arrependimento é uma doutrina já não utilizada nos arraiais evangélicos. As pessoas já não se arrependem mais. Elas têm culpa, elas têm remorso, elas dizem que têm erros, que erraram, que vacilaram, que caíram. Mas a Bíblia diz: lembra-te, pois, de onde caíste. Sim, tem que lembrar. Faça uma viagem, volte lá. Mas volte para onde você está e tome uma decisão. Arrependa-te. A última coisa é a ausência da confissão, do arrependimento. Sem isso, não teremos restauração e o amor continuará um amor frio, um amor insosso. A Bíblia diz que Deus, Ele é amor. E lá em Hebreus capítulo 13, verso 8, diz que Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. E toda vez que eu vejo essa expressão, eu vejo que o amor de Deus é o amor em 3 doses, em 3 etapas, sendo uma só.
Ele é o início, Ele é o meio e Ele é o fim. Ele é a minha partida, Ele é meu início. Eu não inicio porque Deus me deu uma bênção. Eu não inicio porque eu sou filho de crente, porque eu sou pastor. Esse não é meu início é Cristo. O meu meio não é um jeitinho brasileiro. O meu meio não é a forma que eu aprendi a fazer. O meu meio, a única forma que eu tenho de chegar, a única forma que eu tenho de ir, a única forma que eu tenho de conseguir, é por intermédio de Cristo. Hebreus 13:8. Ele é o alfa e o ômega, é o início, é o meio, Ele é o fim. Eu não estou aqui para agradar outra pessoa, senão a Deus. Ele é o meu fim, é a minha finalidade. Vamos orar? Deus de amor, nós sabemos da execução de vários cultos nesse momento, espalhados pelo mundo. Essa pessoa que me acompanha, nos acompanha, Igreja Batista Alvorada, aqui em Feira de Santana, na Bahia, é por ela que eu começo orando. Porque eu vejo pelos olhos da fé vários níveis e degraus de distanciamentos e de esfriamento do amor de Deus. Essa pessoa, por exemplo, que me escuta e que nem me conhece, não conhece a igreja, não tem uma profissão de fé, talvez essa pessoa pode até agora entregar a vida a Jesus. Eu queria que ela declarasse aí, escrevesse: eu me arrependo dos meus pecados e eu quero entregar minha vida a Jesus. Talvez essa pessoa está fria, porque alguém chegou como gelo satânico, alguém feriu, alguém marcou, alguém foi a causa de esfriamento, alguém foi a causa de afastamento. E hoje você está onde está. Volta, irmão. Volta, irmã. Já te chamo assim pelos olhos da fé. Volta ao primeiro amor. E se você me escuta e quer se reconciliar com o Senhor, entregar sua vida a Jesus, coloca a mensagem aí, coloca seu telefone, eu vou fazer questão de te ligar. Fala: eu estou entregando a minha vida a Jesus. Não importa a sua cidade, não importa o país que você está, eu vou de alguma forma entrar em contato com você e vou fazer de tudo para um homem ou uma mulher de Deus te acompanhar. Mas há pessoas também que estão na comunidade de fé, ou na estrutura de fé, ou na nomenclatura de fé, vivendo em nome da fé, talvez dentro de uma igreja, participando de tudo, inclusive dos dízimos e das ofertas. Mas uma doença esfriou o teu amor. Talvez você quebrou financeiramente e se esfriou o seu amor. Talvez aquela pessoa que passou na liderança na sua vida esfriou o seu amor. Talvez a forma do pastor de hoje, ou dos pastores de hoje, ou da igreja de hoje, esfriou seu amor. Talvez você, por causa de um relacionamento, esfriou seu amor. Eu queria te dizer que você é uma dracma perdida. Volta ao primeiro amor. Volta ao primeiro amor. Senhor, quero agradecer por essa palavra, quero te agradecer pelos meus irmãos e minhas irmãs. Onde chegar a minha voz, que chegue a voz de Deus, em nome de Jesus. Amém.